Olá meninos e meninas, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui a nosso vídeo da aula de Química. Nós vamos dar prosseguimento no estudo da Química Orgânica, onde nós vamos reconhecer, caracterizar e diferenciar os diversos tipos de função orgânica que nós vamos definir, que são os hidrocarbonetos. E eles estão aqui divididos em duas partes, na parte 1 e na parte 2, tá? Vamos lá então. Então, revisando, né, a nossa geometria para os átomos das moléculas orgânicas, nós temos três geometrias, né? Nós temos a geometria tetraédrica, onde você tem o átomo de carbono, né, que sempre fará 4 ligações. Nesse caso, você tem 4 ligações simples, onde essa geometria vai se decorrer na estrutura da substância. Nós temos aqui a outra do meio, que é a trigonal plana, onde você tem uma ligação dupla entre os átomos de carbono, tá? No caso de carbono e oxigênio, configurando essa estrutura geométrica. E a geometria linear, onde você tem um átomo de carbono, né, fazendo uma ligação tripla com outro tipo de átomo, e isso pode ocorrer em dois átomos de carbono com duas ligações duplas também. Você pode apresentar essa geometria linear. E a geometria é importante para a gente visualizar, né, como que os átomos estão organizados dentro do plano do espaço, a fim de que possamos entender melhor as suas propriedades, tanto químicas como físicas. Ok? E o que são hidrocarbonetos, né? Funções orgânicas são características que cada substância orgânica tem. Ok? E os hidrocarbonetos é uma função orgânica onde você tem exclusivamente, né, dentro da sua estrutura, somente átomos de carbono e hidrogênio, né, se configurando dentro dessa função orgânica. E nós temos três fontes básicas que nós vamos ver mais à frente, né, de produtos de hidrocarbonetos, porque não existe só um tipo de hidrocarboneto, existem vários tipos de hidrocarbonetos. E as nossas matérias-primas, como fontes naturais para retirada dessas substâncias, são a hulha, que é um tipo de carvão, okay? O xisto betuminoso, que é um outro mineral que nós extraímos de rochas, e principalmente o petróleo, tá? Onde nós vamos estudar com bastante profundidade nas próximas aulas. Então, essas fontes no Brasil são as fontes principais de retirada de substâncias de hidrocarbonetos. E aí nós temos, né, toda uma cadeia de substâncias de classificação, né? Então, os hidrocarbonetos de cadeia aberta, eles podem ser alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. E são tipos de hidrocarbonetos diferentes que nós vamos diferenciar cada um deles. Nós temos os hidrocarbonetos de cadeia fechada e não aromática, que são chamados de ciclano e ciclenos, ok? E a cadeia aromática, que são os aromáticos, que é o benzeno, que nós já vimos em aulas anteriores, ok? A parte importante, né, além do reconhecimento da estrutura orgânica, né, os tipos de ligações que ocasionam os hidrocarbonetos, nós precisamos dar nome, né, a essas substâncias. Então, para isso, a IUPAC ela fez um sistema de regras no qual nós podemos classificar, né, e nomear, principalmente, essas estruturas a partir de uma regra que está sendo estabelecida aqui. Então, para construir uma estrutura orgânica, a sua nomenclatura, o seu nome, nós precisamos de três partes: o prefixo, o infixo e o sufixo. O que seria o prefixo? O prefixo indica para você a quantidade de carbonos que você tem na cadeia principal. Lembre que na cadeia principal, que nós vimos na nossa última aula, é a maior sequência de átomos de carbono que eu tenho ligado. E aqui apresentado à esquerda de vocês tem os prefixos de números de carbonos, tá? Então, um carbono na cadeia principal, nós vamos colocar o prefixo met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec, 11 undec. Se fosse 12, dodec e assim por diante. Até o número 11, pessoal, no ensino médio, né, é o nosso limite, é o nosso intervalo, tá? Apesar que eu vou apresentar aqui para vocês outras nomenclaturas com cadeias principais maiores. Mas sempre se preocupem, né, dentro do estudo da química orgânica, ter em mente esses prefixos aí, que eles serão de suma importância para nós, ok? O infixo está representado aqui na tabela como intermediário, que é a saturação da cadeia. Então, como nós sabemos, o carbono ele pode fazer ligações simples, duplas e triplas entre seus átomos de carbono e outros átomos, ok? Então, quando as ligações são saturadas, ou seja, somente temos ligações simples,
nós colocamos o infixo an. Se nós temos uma ligação dupla, nós vamos colocar um infixo em. Se nós temos duas duplas, dien, onde o di está se referindo a duas duplas ligações. Se nós temos uma ligação tripla, in. Se nós temos duas ligações triplas, di-in. E se nós temos uma dupla e uma tripla, enin. Em primeiro, que é a dupla, in, depois na tripla. Como que nós vamos trabalhar as situações ao longo, né, dessa apresentação desse vídeo? Nós vamos apresentar cada uma dessas características. E veja que nós temos, né, o sufixo, que indica o grupo funcional que pertence à estrutura. Então, se é um hidrocarboneto, que nós vamos, né, trabalharmos hoje, a nossa terminação, o nosso sufixo é sempre O. E o O vai indicar para nós o hidrocarboneto. Se nós temos um álcool, que nós veremos nas próximas aulas, o álcool nós vamos colocar o sufixo OL. Se nós temos um aldeído, o sufixo AL. E assim por diante, como está representado nessa tabela. Mas gostaria que vocês só se atessem hoje ao hidrocarboneto com O. Então, toda a estrutura que nós formos montar os nomes, nós vamos colocar o final O para fechar a estrutura do nosso nome, do nosso hidrocarboneto, tá? Então, como que é o procedimento? Então, eu preciso ver quantos carbonos eu tenho na cadeia principal, tá? Visto isso, quais são as ligações que eu tenho entre esses átomos de carbono da cadeia principal e a terminação O, por enquanto, para hidrocarbonetos. Ok? E aí nós vamos começar, né, com os alcanos, que são os hidrocarbonetos mais simples. Então, alcanos são hidrocarbonetos que dentro da sua cadeia principal só tem ligações simples, tá? E sempre nos hidrocarbonetos nós vamos apresentar uma fórmula geral. O que é essa fórmula geral? É uma fórmula no qual você, sabendo o número de átomos de carbono na cadeia principal de uma cadeia normal, não ramificada, tá? Nós vamos, a priori, trabalhar somente a cadeia normal, depois nós vamos trabalhar a cadeia ramificada, numa próxima aula. Então, você pega o número de átomos de carbono nessa cadeia principal, né, que nós chamamos ali de N, substituímos o número de átomos na cadeia principal e substituímos nessa fórmula do hidrogênio, que é 2N mais 2. Então, por exemplo, se eu tenho um átomo de carbono na cadeia principal, então meu C vale 1, o N ali vale 1, C1. Se eu pego esse 1, substituo no hidrogênio, nós vamos ter 2 vezes 1, 2, com mais 2, 4. Então, esse meu primeiro alcano com um átomo de carbono tem um átomo de carbono e 4 de hidrogênio. Se eu substituo por 2, então eu vou ter CN, o N vale 2, então eu tenho 2 átomos de carbono. Se eu venho e substituo agora esse N no hidrogênio, então eu tenho 2 vezes 2, 4, com mais 2, 6. E assim sendo, né, substituindo, eu vou encontrando quantos carbonos e hidrogênios tem na minha estrutura, tá? Então aqui nós temos 4 estruturas, sendo que a de baixo aqui é a mesma, com diversas representações de como ela pode ser apresentada a vocês, tá? Mas vamos começar do menor para o maior. Então, CH4. Quantos átomos de carbono eu tenho? Um átomo de carbono. Então, como nós vimos anteriormente, para um átomo de carbono o prefixo é met. Se ele é um alcano, que é a nossa situação aí, ele só tem ligações simples, já que o carbono faz 4 ligações. Então, tem 4 hidrogênios, todos apresentam ligações simples. Então, nós vamos colocar um infixo an. An, ok? Indicando ligações simples. E como é um hidrocarboneto que termina somente com carbono e hidrogênio, nós vamos colocar a terminação O. Então, como é que fica o CH4? Met, um átomo de carbono. An, somente ligações simples. Terminação O para hidrocarboneto. Metano é o nome desse alcano. Já o do meio, que é H3CCH3, nós temos 2 átomos de carbono. Prefixo para 2 átomos de carbono, et. Somente ligações simples entre os átomos de carbono, an. E a terminação O para hidrocarbonetos. Então, aqui nós temos o etano. Ok? Já na estrutura mais à direita, nós temos 3 átomos de carbono na cadeia principal. Então, o prefixo para 3 átomos de carbono será prop. Só tenho ligações simples. An, terminação O para hidrocarbonetos. Então, aqui nós temos o propano como próximo alcano a ser classificado a sua nomenclatura. Já nas estruturas de baixo, todas elas têm 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. Só que aí nós temos representações diferentes para uma mesma estrutura. Então, isso pode ser apresentado para vocês dessa forma,
tá? Lembrando que na forma de bastão, que é a terceira estrutura da esquerda para a direita, cada pontinho do bastão você tem o átomo de carbono com os hidrogênios respectivos, ok? Então, como que ficaria o nome dessa estrutura? Então, eu tenho 4 átomos de carbono na cadeia principal, o prefixo é but. Somente ligações simples AN, terminação O para hidrocarbonetos. Então, essa estrutura se refere-se ao butano. Nomes estranhos, talvez engraçados e safadinhos, mas é algo que sempre é cobrado dentro da química orgânica, principalmente essas 4 estruturas, né, dentro da cadeia principal, met, et, prop e but, que são nomenclaturas diferentes em relação às outras que nós vamos terminar, que são mais palpáveis, ou seja, nós já utilizamos em alguma vez da vida essa nomenclatura. Então, por exemplo, agora vamos fazer o contrário, tá? Eu vou te dar o nome da estrutura e você precisa construir a estrutura. Então, como é que fica a estrutura do pentano? Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o prefixo e desenhar a quantidade de carbonos que você tem na cadeia principal. Então, pent quer dizer que eu tenho 5 átomos de carbono na cadeia principal. An, isso quer dizer que só tenho ligações simples entre os átomos de carbono. Então, eu vou inserir nas ligações simples. E a terminação O indica que é um hidrocarboneto, que é um composto de carbono e hidrogênio. Então, eu venho e completo com os hidrogênios que faltam, tá? Posso deixar eles abertos ou posso deixá-los condensados, tá? Veja que no meio da estrutura, eu não preciso necessariamente colocar o H2 junto, ali no meio, tá? Eu posso colocá-los embaixo do átomo de carbono, ok? Mas eu não posso pôr um tracinho, porque o H2, que é o gás hidrogênio, é uma substância estável. Não existe uma substância estável ligando com uma outra substância, um outro átomo, perdão, que vai se estabilizar. Então, você não coloca os tracinhos para ligar o H2 e nem o H3. Você só aproxima esses H2 próximos abaixo do átomo de carbono. Lembrando que hidrogênio e carbono sempre letras maiúsculas, nunca letras minúsculas. Ok? Então, pent é uma referência a nós de 5, né? E no caso aqui dos hidrocarbonetos, 5 átomos de carbono. Hexano, hex significa 6. Então, nesse caso, nós temos 6 átomos de carbono na cadeia principal. An indica que nós temos somente ligações simples. E a terminação O você vai completando com os hidrogênios que faltam. Então, esse é o hexano. Já o heptano, hept, significa 7. Então, nesse caso, nós temos 7 átomos de carbono na cadeia principal. An vai nos corresponder a todas as ligações simples que nós temos que colocar. E terminamos com os hidrogênios para fazer a completar as ligações do carbono, lembrando que cada átomo de carbono precisa fazer 4 ligações. Octano, oct, 8 átomos de carbono. Novamente, vamos ligar todos eles com ligações simples, porque eu tenho um infixo an, que é de alcano. E aí nós vamos colocar todos os hidrogênios que faltam. Tudo bem? Então, o que nós vamos trabalhar? O que é a parte importante, por enquanto, no reconhecimento de um hidrocarboneto? Então, ver essa estrutura, se eu tenho só carbono, hidrogênio e hidrocarboneto, tá? Se você vê a estrutura, dar o nome a ela, né? Ou se você tiver o nome do alcano, construir a sua estrutura. Ok? E sabendo isso, nós vamos dar mais à frente as propriedades físicas e químicas e as utilizações que nós vamos abordar daqui a pouquinho de algumas substâncias que impactuam diretamente no nosso dia a dia. Então aqui você tem uma lista enorme, né? Uma lista enorme não, uma lista reduzida de alguns tipos de alcano, né? Então veja que se eu tivesse 10 átomos de carbono era decano, se eu tenho 9 átomos de carbono é nonano, 11 átomos de carbono 1 decano, 12 dodecano, 13 tridecano e assim por diante. Se eu tenho 100 átomos de carbono na cadeia principal de um alcano, nós temos o hectano, tá? E assim por diante. Mas para nós, no ensino médio, até 11 átomos de carbono, né, é o suficiente para que possamos, né, resolver os nossos problemas. E aí nós vamos trabalhar algumas substâncias aqui, alguns alcanos, né? Nesse caso aqui nós vamos trabalhar o metano, tá? Então o metano ele é conhecido como gás natural, tá? Que é uma mistura de hidrocarbonetos e outros gases, tá?
onde o CH4, o metano, é o gás principal, como você observa aqui na nossa tabela, tá? Então, dentro do gás natural, você tem 88,82% de metano, 6,40% de etano, aí você tem propano misturado, então tudo isso é utilizado como fonte de energia, combustível, tá? Aí você tem misturado nitrogênio, dióxido de carbono, que é gás carbônico, tá? Em quantidades menores, que não tem como tirar do processo, senão ele fica economicamente caro, tá? Então, o que é importante para nós dentro desse gás natural? Metano, etano e propano, que são hidrocarbonetos que, ao em contato com o oxigênio do ar, que é um comburente, junto com esses combustíveis, com uma pequena energia, né, você tem a combustão, ou seja, produção de energia de calor, e se for uma combustão completa, vai produzir gás carbônico e ar. Ok? Esse metano nós encontramos na decomposição, por exemplo, anaeróbica, ou seja, de fermentação, são bactérias, por exemplo, que não precisam de oxigênio para produzir energia. Então, eles produzem metano como produto final, tá? Em aterro sanitário, isso é muito, né, produzido. E a vaca também, né? Quando ela dá o punzinho dela lá, ela libera grandes quantidades de gás metano e dentro do esterco também produzido, né, que é o material sólido das fezes que ela produz, também tem bastante metano. E nós reaproveitamos isso daqui, né, em pequena escala ainda, já que metano é combustível, principalmente para a produção de energia elétrica, que veremos rapidamente daqui a pouquinho. Tá? É uma matéria-prima de suma importância, né, porque é um combustível, tá? Então, aí você tem no mundo a extração, né, das reservas que você tem de gás natural, onde a América do Norte, que é Estados Unidos, Canadá, Alasca, China, a Rússia, tá? E Rússia, Noruega, Finlândia, você tem a Arábia Saudita, tá? Irã, como os grandes, né, reservas de gás natural no planeta, tá? É uma commodity, é uma matéria-prima essencial dentro da economia. E aqui a produção, né, que é diferente. Então, onde você tem as maiores reservas, geralmente você tem a maior extração, né? Quem se beneficia muito com isso é a Rússia, porque no inverno europeu a Rússia manda o gás natural para aquecer as casas a partir da queima e o processo de calefação, tá? Que é um processo de aquecimento a partir de vapor d'água, tá? O Brasil, se você forem observar, está num nível bom, mas o Brasil não consegue produzir aquilo que gasta, então ele precisa importar, principalmente da Bolívia, que nós vamos ver que é um produtor também em potencial que nós compramos. Então aqui, né, são os gasodutos, ou seja, né, canais onde esse gás natural junto com os combustíveis são passados, né? Nós temos uma malha muito grande aí na América do Sul. Se vocês observarem na Bolívia, nós temos conexão direta com São Paulo, tá? Onde nós somos grandes importadores do gás metano desse país. Então, estima-se que o Brasil tem uma reserva de 650 bilhões de metros cúbicos de gás natural, tá? Principalmente na Bacia de Campos, que é no Rio de Janeiro. E ele é distribuído no Rio de Janeiro e São Paulo, depois é distribuído para algumas regiões do Brasil, tá? Isso é mais concentrado nas regiões industriais sul e sudeste. Existe um projeto que eu não sei dizer se foi executado ou não, eu não consegui achar essas informações, no Rio Urucu, no Amazonas, né, onde você tem uma reserva de gás metano, de gás natural muito grande, mas não sei os impactos ambientais que isso ocasionaria se isso foi feito, tá? Eu preciso dar uma pesquisada melhor, porque não tem muita informação sobre isso. E o gás, né, gasoduto Brasil e Bolívia, que fornece, né, uma demanda a mais para a indústria, principalmente, já que isso é barato, é um combustível barato. Nós vamos apresentar daqui a pouquinho alguns dados. Em relação, por exemplo, à gasolina ou óleo diesel, ou a própria energia elétrica. Tá? Então, utilizar-se de gás natural é uma economia energética e tem menos impactos no meio ambiente, principalmente por aquecimento global para o efeito estufa. Então aqui você tem uma relação à esquerda, uma tabela, né, dos países de consumo. Então os Estados Unidos é o primeiro consumidor mundial de gás natural, depois vem a Rússia, China, Irã, Canadá, Japão, Arábia Saudita, México, Alemanha e Reino Unido, né, que é a Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia. Veja que o Brasil é o 27º, utiliza muito pouco dessa matriz energética, né? E por uma série de fatores, né?
A energia elétrica seria de uma forma mais barata, mas não é. E aí não vamos entrar no mérito. Mas existem indústrias, setores de energia que faz com que o gás natural não seja utilizado em grande escala, né? Utilizando nosso grande potencial, principalmente naquilo que nós podemos utilizar, que são nos aterros sanitários, onde nós temos gás metano produzido a toneladas, né? A muitos metros cúbicos, e ele é perdido. Mas isso tudo é falta de política e investimento para que possa, né, diminuir o custo energético e favorecer a todos nós. Então, no Brasil, maior parte é utilizado no setor industrial, é a indústria que solicita essa demanda. Geração de energia elétrica nós poderíamos suprir, né, se as hidrelétricas falharem, de 35%. Transportes, no caso dos automóveis, nós vamos daqui a pouco abordar 8%. E olha aqui, residencial comercial, nós poderíamos utilizar isso para a produção de energia elétrica também para a gente, né? De 3%, tá? E é isso que nós utilizamos no nosso país e são informações recentes, né? 2019, 2018, então são informações bem palpáveis. Aquilo que eu disse para vocês, né, que aqui em Ribeirão Preto tem pouco, mas em grandes cidades tem mais, que é o gás natural veicular, o GNV, tá? Que nada mais é do que o gás natural, que é chamado de biometano, tá? E esse biometano é o que você tem no aterro sanitário. Você tem material orgânico entrando em decomposição, você tem seres anaeróbicos que não precisam de oxigênio para quebrar essas substâncias maiores que estão ali em decomposição. Elas decompõem e produzem gás metano, tá? E aí nós chamamos essa energia a partir da energia da biomassa. Então você tem um aparelho que é chamado de biodigestor, onde esse processo de fermentação vai ocorrer. E aí você produz o biogás, que é uma mistura de gases, né? Que está aí o metano, tem o ácido sulfídrico, o gás carbônico, entre os gases que são combustíveis. E o resíduo, aquilo que sobrar, né, que não foi produzido gás, você pode utilizar como fertilizante, que é um ótimo fertilizante, é um fertilizante natural. Então você pode pegar resíduos de produtos agrícolas, pastoris, de ovelhas, né, todos os dejetos que têm metano, resíduos agrícolas, estercos animais, esgoto doméstico, resíduos de sólidos humanos, ou seja, as nossas fezes têm metano também, e principalmente nos aterros sanitários, tá? Então nós temos uma fonte, uma matéria-prima muito grande que é perdida, que não é utilizada. Então aqui você tem um exemplo, né, que já é utilizado lá na cidade de São Paulo, num aterro sanitário chamado Bandeirantes. Esse aterro, né, que tem cerca de 50 km de extensão, fizeram um biodigestor natural, né, aterraram o lixo, aterram o lixo, e isso vai produzir o gás metano, que está aqui debaixo da terra, que vai passar por uma tubulação. Essa tubulação vai levar a um gerador de eletricidade, esse metano é queimado, faz o gerador girar. Ao girar, né, o gerador fazer ele se movimentar, produz eletricidade, e essa eletricidade é distribuída à população da cidade de São Paulo. Então, nós podemos produzir, né, grandes quantidades de metano e produzir, por exemplo, energia elétrica para as residências, diminuindo o custo, né, e abrindo concorrência com as energias das hidrelétricas, fazendo com que o custo da energia poderia ser mais barato a nós. Mas, quem sabe um dia. Então, esse é um dispositivo, né, que é bem conhecido, do GNV, tá? É um transporte mais sustentável, né? Ele diminui o impacto do efeito estufa, porque ele produz só gás carbônico, produz outros gases dentro de sua combustão, diferentemente da gasolina, que pode produzir outros gases, tá? Isso não quer dizer que ele corta o efeito estufa, ele diminui os gases poluentes emitidos, né? Mas ele continua ainda produzindo em menor quantidade gases de agente estufa. E fora isso, ele tem um fator econômico importante, né? O GNV ele rende mais do que os outros combustíveis, tá? Então, com R$50 de GNV, você percorre 214 km, diferente do etanol que se percorre 130 e da gasolina 114. Você percorre mais com o etanol, porque como o etanol é mais barato que a gasolina, né, você põe um pouco mais e gira um pouco mais. Mas a gasolina, como combustível, ela tem muito melhor poder calorífico, ou seja, de energia, do que o etanol, tá? Então, você aí tem o preço, né, de cada um deles, né? Então, 1 metro cúbico de GNV custa R$3,09, ou seja, você gasta 23 centavos de real por quilômetro. A gasolina, você paga R$4,69 o litro, em média. Você
roda 44 centavos de real para cada quilômetro, então é mais caro. E o etanol, 2,89 por litro, você percorre 0,39 centavos de real por quilômetro. Então veja que o GNV, né, talvez a instalação é mais caro de início, mas com o passar do tempo você tira, né, esse gasto pela quilometragem. Ok? Aqui em Ribeirão tem poucos postos de gasolina que tem esse tipo de combustível, né, esse biogás, mas vale a pena porque ele é bastante econômico. Continuando aqui os estudos dos nossos hidrocarbonetos, nós vamos trabalhar o segundo tipo de hidrocarbonetos, que são alcenos, também chamados de alquenos. Então, são hidrocarbonetos que apresentam uma ligação dupla, ok? Dentro da cadeia principal. E a nossa fórmula geral ela é denominada como CnH2n. Então, novamente, o N vai indicar para nós o número de átomos de carbono na cadeia principal. Como o carbono precisa fazer 4 ligações, não existe C1H2, tá? Que seria substituindo os valores do N. Lembrando que o 2 está multiplicando o N, tá? Porque você teria 2 átomos de hidrogênio, você precisa fazer 4 ligações com carbono e isso não ocorre. Então, não existe um meteno dentro dos alcenos. Ele existe a partir de 2 átomos de carbono em diante, como nós estamos vendo aqui, tá? À esquerda. Então, ali nós temos H2C, dupla ligação CH2. Então, nós vamos manter a mesma estrutura para dar nomenclatura. Mas como que nós vamos posicionar? Então, primeiro o prefixo, quantidade de átomos de carbono na cadeia principal. No caso ali, 2, et. Posição da dupla no menor carbono da sua contagem. Isso ocorre para 4 átomos de carbono para cima. Para 2, para 3 não precisa. Ok? Em é um infixo que vai te indicar que você tem uma dupla ligação. E a terminação O é a finalização, o sufixo para o nosso hidrocarboneto. Então, como fica o nome da estrutura H2C dupla CH2? 2 átomos de carbono et, ligação dupla em, terminação O para hidrocarboneto. Então, nós temos aqui o eteno. A próxima estrutura, nós temos 3 átomos de carbono. Veja que a dupla ela pode estar tanto na esquerda como na direita. Isso se refere-se à mesma substância, porque se eu fizer a contagem, eu preciso contar do carbono mais próximo à insaturação, a dupla ligação. Então, se eu contar da esquerda para a direita na primeira estrutura, caiu no primeiro carbono. Se eu contar da direita para a esquerda na segunda estrutura, também cai no primeiro carbono. Então, eu não preciso designar a posição da dupla, como nós faremos nas duas estruturas aí abaixo. Okay? Então, como é que fica o nome dessa estrutura? 3 átomos de carbono, prop, ligação dupla em, terminação O para hidrocarbonetos. Então, aqui nós temos o propeno. Essas duas estruturas eu não preciso indicar a posição da dupla, tá? Porque tem 2 e 3 átomos de carbono. Quando eu tenho 4 para cima, de 4 para cima, eu preciso indicar. Tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção nas duas estruturas aqui abaixo. Então, veja que eu preciso, né? Eu tenho uma dupla mais próxima da direita e da esquerda. Então, eu preciso classificar agora os carbonos do meu hidrocarboneto. Então, esse vai ser meu primeiro carbono, segundo, terceiro, quarto átomo de carbono. Vamos agora construir a nossa estrutura. Prefixo para 4 átomos de carbono, but. Posição da dupla do menor carbono na minha contagem. 1. Entre 1 e o 2, o menor meu é 1. Em indica que eu tenho a ligação dupla nesse primeiro carbono. E a terminação O para hidrocarboneto. E então a nossa estrutura vai ficar but 1, que é a posição da dupla onde está no menor carbono da contagem, eno, indicando que eu tenho a dupla, e a terminação O para hidrocarbonetos. Ok? Já na estrutura abaixo, veja que se eu começo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, sempre meu carbono vai cair no segundo, porque ele é simétrico. Então, tanto faz a minha contagem. Então, coloquei primeiro, segundo, terceiro, quarto átomo de carbono. Então, como que a gente dá nome para essa estrutura? 4 átomos de carbono, but. Posição da dupla no menor carbono da nossa contagem. 2, está no segundo. Terminação é infixo em, indicando que eu tenho uma ligação dupla no segundo carbono. E a terminação O para hidrocarbonetos. Então, aqui nós temos o but 2N. Ok? Agora nós vamos fazer o contrário. Te dou um nome, voilá, e você me constrói a estrutura. Então, nós vamos seguir os mesmos passos que nós vimos nos alcanos, tá? Então, pente é a cadeia principal. Então, a primeira coisa que nós vamos escrever, 5 átomos de carbono.
Nós vamos posicionar a nossa dupla. Está a dupla, que é o EN. Então, colocamos a nossa dupla. Vamos completar as outras ligações com ligações simples. E aí, nós vamos posicionar os hidrogênios que faltam, lembrando que cada átomo de carbono precisa fazer 4 ligações. Então, 2 aqui, 1 aqui, 2, 2, 3. Pente 1N, essa é a estrutura. Agora, qual é a diferença do pente 2N? Então, pente, continuamos com 5 átomos de carbono. Só que a nossa dupla agora está no segundo átomo de carbono. Então, ele está aqui, se eu contar da esquerda para a direita. Se eu contar da direita para a esquerda, é a mesma estrutura, pessoal. Você pode desenhar da forma que você quiser, respeitando a nomenclatura. Vou completar com as ligações simples. E vou substituir com os hidrogênios que faltam. Pente 2,0 é o nosso alceno em questão construído. Lembre-se que cada átomo de carbono precisa fazer 4 ligações. Ok? Um alceno, um alqueno muito utilizado, muito conhecido, que é o eteno, é chamado, né, de etileno também. E ele é produzido a partir do amadurecimento, principalmente de frutas. Tá? Esse processo de amadurecimento emite essa substância, que é um gás, fazendo com que a fruta amadureça. Então, quando nós temos uma fruta muito verde e amarramos no jornal, né, nós abafamos a fruta, nós aumentamos a produção desse gás da fruta. Né? Então, aqui você tem um exemplo, que você tinha ali uma banana madura, né, produzindo gás etileno. Você tinha um tomate, vamos dizer, não maduro, tá? Deixado um tempo, o que acontece na hora que a gente tira a banana? O tomate amadureceu, porque ele foi induzido também a produzir esse gás, tá? O etileno, né, o eteno, tem outras aplicações. Ele pode ser utilizado como monômero, ou seja, uma matéria-prima para produzir polímeros, que são estruturas maiores, que nós vamos ver bem mais à frente lá, ok? Então, o polietileno, que é, né, a substância final, a partir, que é o polímero, que é uma substância maior, a partir do etileno, que nós chamamos de monômero, como se fosse uma única substância que se repete para produzir a substância, tá? É um dos plásticos mais utilizados hoje por nós, né? Temos 2 tipos de polietileno, de alta e baixa densidade, que nós não vamos, por enquanto, aprofundar muito aqui. Ele é utilizado para embalagens, cortinas de banheiro, toalhas de mesa, embalagem para produtos de limpeza, garrafas de água mineral, entre outros, como vocês estão vendo aí. O que você tem aí, né, desses produtos de garrafa natural, por exemplo, é o polietileno, tá? Várias substâncias de etileno, desse alceno, unidas, formando esse plástico aqui. O propileno, que é o propeno, também é muito utilizado dentro, né, da produção de plásticos, né? Ele tem uma alta resistência à tração, então ele é utilizado em para-choques, em cordas, em barbantes e alguns utensílios domésticos, como esses frascos aí de ketchup e mostarda. São todos eles de polietileno, que é um alceno. E algo que nós utilizamos também, que é o gás liquefeito do petróleo, é chamado de LP, tá? Que é uma mistura de alcanos e alcenos, que nós chamamos de gás de cozinha, tá? Ou gás do isqueiro também, uma mistura desses hidrocarbonetos. Então, o botijão de gás que nós utilizamos é um recurso indispensável, energético para nós, onde você tem grande parte desses hidrocarbonetos no estado líquido, tá? Que por um processo físico passa para o estado gasoso, tá? Quando você sente o vazamento, né, do cheiro do gás, não é esses gases que estão aí no botijão à direita, que são a mistura de buteno, de propeno, de butano, de propano, de etanos, né, e de pentanos que tem no nosso botijão de gás, ok? Eles não têm cheiro, eles são inodoros. Então, para que a gente possa perceber pelo olfato, né, o vazamento de um gás, é colocada uma outra substância orgânica, que é chamada de enxofre mercaptilítico, né? É uma mercapta, que nós vamos ver bem mais à frente. Tá? O enxofre tem um cheiro característico, então quando você vê aquele cheiro do gás, né, não é o gás que você está sentindo, é o cheiro desse enxofre orgânico. E toda substância que tem enxofre, pessoal, fede pra caramba. Né? Então, o nosso barril, né, do botijão de gás, ele tem essa mistura de hidrocarbonetos, que é assim, energeticamente produz muita energia, nós temos em grandes quantidades aqui no Brasil, e nós utilizamos mais, né, para uso doméstico e para uso industrial, como nós veremos daqui a pouquinho.
Então, os polos de suprimento, né? A distribuição onde você tem do GLP no Brasil. Veja que na região centro-norte nós não temos, depende das outras regiões de abastecimento. A maior parte é tirada também na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro e em Santos também, tá? É um gás de alta energia, né? Que deveria ser mais barato, porque nós temos em quantidades, né, relativas aqui para suprir a nossa necessidade, mas você sabe como é que é. Então, aqui o uso do GLP no Brasil. Então, nós utilizamos 85,1% para residência e comércio, tá? E ele é um gás barato, ele é um gás mais barato do que o gás natural. Então, nós poderíamos utilizar mais, por exemplo, no setor industrial, se comparados com o GLP no mundo, né? Que é o gráfico à direita. Então, você vê que 48,2% é residencial comercial, depois você tem 36,6% como industrial, né? Veja que em transporte no mundo é bastante utilizado o GLP, porque ele é barato, né? E a energia dele é muito grande. Já no Brasil, nem no gráfico, 0,6% energéticos, 7,6% industrial, agropecuário, olha que irrisório, né? Então, é algo que nós poderíamos utilizar ao nosso benefício de melhor forma. Não sei se isso já aconteceu com vocês, tomar cuidado com o botijão de gás, né? Ele é uma bomba dentro de casa. Se isso acontecer com vocês, não é para jogar água, você pode resfriar ali o gás, o botijão. O certo é você passar, eu sei que dá medo, mas tem que ter fé, confiar na ciência. Passa ali, enfia o dedão que você para a produção de emissão de gás, tá? Ou, o mais conveniente, chamar o corpo de bombeiros para essa situação. Não sei se vocês sabem, mas como que eu percebo a hora que instalar o gás, se está saindo gás ou não, né? Então aqui tem algumas orientações para vocês, que vocês podem ver os sinais de vazamento, né? Mas você pega detergente, sabão, passa ao redor do bocal onde você instalou o sistema para que o gás saia. Se sair bolhas, né? Quando você liga o gás, isso quer dizer que o seu gás está vazando, se você não conseguir perceber o cheiro. Aí você vai, tira normalmente, põe até que esse procedimento não ocorra mais, ok? Mas se caso da direita ocorrer, tá? Se você não estiver muito confiante, né? Eu acho que solicito vocês chamarem o corpo de bombeiros para resolver a situação. E sai correndo, gente. Se quiser ir, explode que nem bom. E para a gente terminar essa primeira parte, nós vamos falar sobre os alcinos, também chamados de alquinos, tá? Novamente, são hidrocarbonetos compostos de carbono e hidrogênio, onde nós vamos ter uma ligação tripla, né? Entre um dos átomos de carbono da cadeia principal. Então, a nossa fórmula geral é CnH2n-2, onde N é o número de carbonos da cadeia principal, lembrando que isso é só para cadeia normal, não é para cadeia ramificada, tá? E como nós vamos dar nome para esses hidrocarbonetos? Prefixo, que é a quantidade de átomos de cadeia principal, posição da tripla no menor carbono da contagem, IN, que vai me indicar qual é a ligação tripla, e a terminação O de hidrocarboneto. Novamente, assim como os alquenos ou alcenos, para 2 ou 3 átomos de carbono eu não preciso colocar a dupla ligação. A posição da tripla ligação. Ok? A partir de 4 em diante que eu preciso posicionar. Então, olhando as nossas estruturas ali, nós temos HC, tripla HC. Novamente, nós não temos com átomo de carbono, né? Nós não temos o metino, tá? Então, eu preciso de ter 2 átomos de carbono em diante para ter a ligação tripla efetuada. Então, olhando a primeira estrutura de cima para baixo, nós temos 2 átomos de carbono, que é ET, uma ligação tripla IN, terminação O para hidrocarbonetos. Então, o nome desse alcino é chamado de etino, ok? Já no de baixo, nós temos 3 átomos de carbono, que poderia ter a tripla ligação tanto na esquerda como na direita, que seria a mesma estrutura, como nós vimos lá no propeno. Então, aqui nós temos 3 átomos de carbono prop, uma ligação tripla IN, terminação O para hidrocarbonetos. Então, aqui nós temos o propino. Já para 4 carbonos em diante, na cadeia principal, eu preciso posicionar a tripla no menor carbono da contagem. Então, na nossa estrutura a seguir, nós temos a tripla mais próxima à esquerda. Então, nós vamos começar a nossa contagem ali. Então, nós temos primeiro carbono, segundo, terceiro, quarto da cadeia principal. Prefixo para 4 átomos de carbono, but. Posição da tripla no menor carbono da contagem, 1. IN indica a ligação tripla, terminação O para hidrocarbonetos. Então, nós temos but, 1, IN. Ok? Que é diferente da estrutura abaixo.
Ali tanto faz da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, sempre no segundo carbono vai encontrar a tripla ligação. Então, o nome desse alcino vai ser but. Nós temos 4 átomos de carbono na cadeia principal. Posição da dupla no menor carbono, 2. In indica que tem ligação tripla e a terminação O para hidrocarbonetos. Então, aqui nós temos o but 2. Ok? Como nós fizemos anteriormente, vamos fazer o contrário. Te dou um nome, você me manda a estrutura. Então, aqui nós temos o X1-ino. Então, X, 6 átomos de carbono. 1-in quer dizer que eu tenho uma tripla no primeiro carbono. Todos os restantes são ligações simples. Como tem a terminação O de hidrocarboneto, completo com os hidrogênios que faltam. E veja que na ligação tripla do carbono ali do meio, não preciso colocar hidrogênio, porque eu já tenho 4 ligações sendo feitas com esse átomo de carbono. Certo? X2-ino. Então, X, 6 átomos de carbono. Agora, a minha tripla está no segundo carbono. Tanto faz da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Você que define. Completo com os hidrogênios que faltam. Completo com as ligações simples, né? Para unir os átomos de carbono. E completo com os hidrogênios. E agora vejo que os 2 átomos de carbono que estão, né, ligados pela tripla não precisam de hidrogênio, porque cada um deles tem 4 ligações. Já o X3-ino, novamente X, 6 átomos de carbono. Agora a nossa tripla ligação está no terceiro átomo da nossa cadeia principal. Está aqui. Completo com as ligações simples. E com os hidrogênios, lembrando que cada átomo de carbono precisa de 4 ligações. Eles têm a mesma quantidade de átomos de carbono na cadeia principal, mas por terem a tripla em posições diferentes na cadeia principal, são substâncias com propriedades químicas e físicas diferentes. E aí, com o passar dos nossos estudos, né, do nosso aprofundamento, nós vamos aprofundar nessas relações. Um alcino muito importante é o etino, que também é chamado de acetileno, que é chamado aquele gás de maçarico da solda, tá? Os maçaricos, né, eles soltam esses gases aí que tem uma chama de aproximadamente 3.000 graus Celsius, tá? E aí você pode, a partir do acetileno, né, do etino, produzir diversos compostos, como plásticos, tintas, adesivos, fibras têxteis. Nós vamos ver outras aplicações daqui a pouco, tá? Então ele é muito utilizado, uma substância muito importante dentro da cadeia produtiva da indústria química. Quando esses exploradores de caverna utilizam essa lâmpada aqui em cima, eles utilizam um sal, tá? Que é chamado de carbeto de cálcio, que é carbureto, é chamado, né, comercialmente. Quando ele reage com água, né, ele produz hidróxido de cálcio, que é uma base, e produz o acetileno. E o acetileno sempre produz luz. Então, essa luz produzida nos capacetes nada mais é do que uma pedrinha, tá? Onde você põe água para reagir e produz luz a partir dos capacetes. E aí você tem uma reação de combustão completa do acetileno, né? Que vai produzir CO2, que é gás carbônico, mais água, mais calor, que também é utilizado como um combustível, tá? Então, ele é, como a gente diz, é utilizado na matéria-prima de plásticos, fios, né? Têxteis, borrachas sintéticas, além de outras aplicações que nós vimos anteriormente. Então, esse é o nosso alcino ou alquino de maior importância a ser trabalhado, ok? E aí, pessoal, nós terminamos por enquanto essa primeira parte. Temos uma segunda parte e daqui a pouquinho voltaremos com ela. Fiquem com Deus e até daqui a pouco.